o site www.jornalistica.com.br. Tenho um prazer de levar até você, internauta da Rede Mundial de Computadores, um programa especial, o programa A Palavra do Frei Petrônio, um programa muito especial que hoje nós temos assim uma alegria muito grande de ter neste programa o nosso confrade Frei Vitor Kruger, aqui direto de Salvador, Bahia. Esse calor insuportável, vamos dizer assim, de 35 graus em pleno verão, mês de janeiro. E o programa especial traz como tema a vida religiosa, de um modo geral, ser irmão na igreja, o ser padre. E eu quero começar este programa conversando com o Frei Vitor. Para ele que não foi ordenado sacerdote, já tem uma experiência muito grande aí no Carmelo, tantas casas, em tantas comunidades, dizer para você que está em casa o que significa ser irmão hoje na igreja. Frei Vitor. Olha, hoje irmão é uma palavra muito elástica, muito alargada, né? O pessoal chama o outro, ô irmão, não é? O irmão. A palavra irmão é interessante porque denota que você tem familiaridade com a pessoa. E outra coisa, na igreja tem muitas vocações, a Santa Teresinha dizia, sinto muitas vocações da minha vida, uma loucura. Não é? E ela no fim ela dizia, eu queria ser padre, eu queria ser bispo, eu queria ser doutor, eu queria ser evangelizador e tudo isso. Como eu não posso, eu estou presa num convento ou na igreja, vou ser o amor, não é? Que está em tudo isso. Então você tem muitos jeitos de interpretar a sua vida a serviço da igreja. E a igreja abriu um espaço chamado vida religiosa. Isso já há muito tempo, já no começo da igreja já tinha a vida religiosa. E a vida religiosa nunca foi clerical, ela foi leiga. Não é? Ela foi leiga. E aí depois de um determinado momento, o Papa começou a ordenar religiosos, porque faltava mão de obra para evangelizar na igreja. Então nós religiosos ficamos com duas tropas no mesmo ambiente, ou aqueles que se ordenaram e aqueles que não se ordenaram. Então o pessoal diz assim, você é de segunda categoria? Eu falei, para eu olhar, como é que a gente diz, de produção eu sou de segunda categoria. Mas tanto faz a formação do religioso unicamente e do religioso padre é a mesma. O jeito de se expressar, alguns acham importante se expressar como padre e outros se expressam como leigo, né? Então eu escolhi me expressar como leigo. A primeiro impulso era para ser padre. Aí depois eu caí numa roda viva de ajudar a formação de comunidades, ajudar a preparar encontros, palestras e tudo. Eu falei comigo mesmo, gente, eu não preciso ser padre para fazer isso. Do jeito que eu estou, eu faço muito bem e estou muito feliz assim. Então na igreja tem espaço, e a pessoa vai descobrir se a sua vocação vai ser dirigir para o sacerdócio ou unicamente alargar a palavra irmão. Frei Vitor, a gente sabe que ao longo da igreja, como o senhor mesmo mencionou, a necessidade das ordens religiosas clericalizarem a sua instituição em si e ordenarem os seus irmãos foi muito grande, pela própria necessidade, como o senhor próprio afirmou em uma das suas falas logo no início desse programa. Mas como hoje, falando hoje nessa dimensão, né, no Carmelo, né, na ordem do Carmo, ou na vida religiosa de modo geral, quando um jovem chega e fala, eu quero ser irmão, hoje a gente pode dizer que na igreja há espaço para ser irmão dentro de uma instituição, dentro de uma ordem religiosa tão tradicional, seja beneditina, seja cisterciense, seja carmelita. Dá para a pessoa de fato firmar isso e levar isso à frente, mesmo com as críticas, com as piadas que possam existir? Tiago, você me colocou numa situação que eu tenho que morder a língua, porque eu acredito na igreja que nós temos hoje, a igreja que nós somos hoje, melhor ainda.
ou a igreja que nos colocam para hoje, não tem espaço para a vida religiosa masculina. Não é? Hoje nós temos a igreja quase que volta à sua fase inicial, ou seja, antes do concílio. E a evangelização não existia, existia sacramentalização. Aí a visão era a seguinte, que o mundo é uma realidade má. E o jeito de você se salvar é sair do mundo. Tanto é que naquela época, quando alguém ia para a vida religiosa, o pessoal dizia, fulano saiu do mundo. Não é? E saiu do mundo. Então, qual era o jeito de você ser salvo? Era você entrar na igreja através dos sacramentos e a manutenção dessa entrada com os sacramentos. Não é? E aí, com o Vaticano II, fazem a grande descoberta também que Deus está no mundo. E como fazer? Então, eu tenho que fazer o quê? Conviver com Deus no mundo. E aí muda completamente o enfoque. Aí aparece a vida religiosa com toda a sua força, o irmão e tudo isso. Mas infelizmente a gente não tem uma continuidade nessa postura. São poucos aqueles que têm muito claro que querem unicamente ser irmão, só religioso. Porque senão pode acontecer, eu brinquei de segunda categoria, que a gente vai ter candidatos, a gente teria que ter meio fraquinho e tal, coisa. Não serve para ser padre, mas vai servir para ser irmão. Horrível isso. Não é? Não serve para ser padre? Tudo bem, mas ele é bonzinho, é dedicado, é delicado, é útil, é agradável, é fraterno. Então a gente não perde o bichinho e ele vai ser irmão. Né? Gente, isso é terrível, vai criar depois uma divisão muito grande entre as pessoas de primeira e segunda categoria convivendo numa mesma casa. Realmente, de fato, é complicado a gente assumir essa postura quando a gente chega para o candidato, para o jovem, que já tem uma caminhada, que já fez filosofia, que fez teologia, e a congregação, a ordem percebe que ele não tem aptidão para a vida sacerdotal e fala, não, mas ele é bonzinho, ele pode ser irmão, ele pode ficar na portaria, ele pode varrer, ele pode ajudar no altar, né? E esse não é de fato na vida religiosa o significado do ser irmão, né? Frater, né? Irmão tem uma profundidade muito mais significativa. Sabe o que é interessante? Por exemplo, antigamente o irmão era uma espécie de canhão. O que ele fazia? Ele ajudava o padre a ir evangelizar. Arrumava a mala dele com os apetrechos, cuidava das roupas e tudo isso. Então, essa pessoa era quase uma extensão do padre. Quase que ele ia junto, porque ele proporcionou facilidades para o padre ir evangelizar. Né? Aí o Concílio Vaticano chega e diz assim, não, os dois têm que evangelizar. Um vai evangelizar como padre e o outro vai evangelizar como irmão. O que está difícil hoje em dia é você descobrir o seu espaço para, como irmão, evangelizar. Veja você as freiras, elas não são padras. E dão de 10 a 0 em nós na evangelização. E não são padras. Não é? Fazem parte unicamente de vida religiosa. E ajudam demais da conta. Outro dia eu recebi uma mensagem que dizia assim, era o pessoal criticando as irmãs e a vida religiosa, e lá dizia assim, quem é que cuida de doente no hospital? Quem é que lava? Sempre tem uma freira ou alguma coisa do lado ali para ajudar. Né? Então, esse serviço humanitário e tudo. Então, é importante isso. Por exemplo, a vida religiosa em si, ela já é uma vocação. Não precisa botar mais nada em cima para justificar a vida religiosa. E aí, em cima disso, Frei, eu lembro de uma aula de teologia que eu tive, né, o professor falava que a vida religiosa, ela hoje
para as pessoas que querem ser irmão, ela perdeu a sua característica original lá do Santo Antão, né? Era aqueles dos primeiros dos pais da vida monástica, né? E aí um aluno chegou para o professor e perguntou, e o professor não soube responder. Mas a gente pode dizer que a ordenação sacerdotal para um religioso é o coroamento da vida religiosa? O professor não soube responder. Eu trago essa pergunta agora aqui para você que está em casa e lanço ela para o Frei Vitor. É o coroamento da vida religiosa, a ordenação sacerdotal? É o coroamento se você entra na vida religiosa para ser padre. Se você entra na vida religiosa para ser irmão, para ser religioso, é outra coisa. Se você tem uma visão pontual, dirigida, eu quero ser padre via ordem religiosa, tudo bem, é coroamento, você chegou lá, não é? Então, essa é a situação. Ora, eu entro para a vida religiosa porque eu quero ser unicamente religioso. Ora, quem precisa promoção vocacional, seja lá o que for, que tenha bem claro para a pessoa que chega, para ela poder fazer opção, mostrar as duas situações. Não deixar que a coisa vá acontecendo ao longo do período de formação. Ao longo do período de formação, ele vai decidir se quer ser padre, frade, bispo, seja lá o que for. Não, mas a gente tem que ter um quadro claro, não é? Para a pessoa ver, não, a identidade que eu quero é esta. Pois é, isso que você fala é muito importante, porque eu já trabalhei na promoção vocacional por 3 anos e a gente ouve muito jovem que entra e pergunta, eu quero ser padre, né? Eu quero ser frade, o que é que eu faço para ser frade, o que é que eu faço para ser padre? E de uma certa forma a gente que está na vida religiosa, já tem uma caminhada, estuda, já tem conversado com outros freis, a gente fica meio às vezes pego de surpresa, porque às vezes a gente não sabe como dizer, a gente explica as etapas da formação e a gente se perde um pouco. Porque não tem claro. É muito interessante, tem um artigo muito interessante, que é o seguinte, por exemplo, os irmãos masculinos, né? Nós, homens, irmãos, era para fazer serviços domésticos. Cozinhar, lavar, atender portaria, Hoje em dia, a gente terceiriza, não é? Hoje em dia, o irmão não é mais para isso. Para que o Concílio Vaticano dirigiu o irmão? É para evangelizar. Não é para mais fazer serviço doméstico. Era chamado de marianidade, não é? Essa atitude do irmão que cuidava da casa, cuidava dos frades e tudo isso, né? Hoje não existe mais essa função. Malemar pode ter um porteirozinho lá para atender, mas o resto é tudo terceirizado. Então você tem um espaço, por exemplo, o pessoal assim, muita gente dizia assim para mim, Angra, ele não se ordenou porque ele é burro. Olha, eu tenho 5 faculdades, quer dizer que não dá para ser burro. Então é opção mesmo. Em síntese, é isso. Acho que a vida religiosa, as ordens, de modo geral, não é uma fábrica de ordenar sacerdotes. Primeiramente, a vida religiosa é chamada a viver a sua espiritualidade, o ser irmão, né? Se a gente quer pensar primeiramente na dimensão do ser padre, a gente sabe que muito bem existe a falou em fábrica. A fábrica de padre é a diocese. Pois é. A fábrica de padres é a diocese, não é a vida religiosa. E a gente usa o termo... Você quer ser padre? Vá para a diocese. Exatamente. É lá que você vai ser padre. A vida religiosa é para ser religioso. Exatamente. Mas, como teve essa dupla função, dada a necessidade, o Papa começou a ordenar religiosos, hoje a gente tem isso tudo muito misturado. Né? E quem tem vocação para ser religioso, já entra para ser padre. Nem admite a possibilidade mais de ser irmão, ou de se expressar de outro jeito, não é? Porque hoje em dia, inclusive, né, a paróquia não é o único lugar e o melhor lugar para a evangelização. A gente vai ter que descobrir outros lugares, que o pessoal chama de outros areópagos, não é? Outros espaços novos de evangelização. Muito bem, agradecemos aqui ao Frei Vitor, que pôde nos esclarecer muitas
questões em relação à vida consagrada, à vida religiosa do ser irmão. E esperamos você no próximo programa Palavra do Frei Petron.